Seja bem-vindo à Livraria Oculta, onde a sabedoria esquecida e os segredos esotéricos vêm à luz. Antes de começarmos, curta, inscreva-se no canal e ative o sininho para mais conteúdos. Aqui você mergulhará em audiolivros repletos de conhecimentos ancestrais e revelações ocultas. Você descobrirá como pensamento, palavra, emoção e ação se unem para manifestar sua realidade. Ao final, você será o arquiteto consciente do seu próprio destino. Agora, acomode-se e permita que sua essência desperte. Você foi escolhido. Audiolivro apresentado pela Livraria Oculta. Olhos e respire profundamente 3 vezes. Permita que a mente retorne a 3 ocasiões recentes em que sentiu um lampejo intuitivo, talvez um pressentimento sobre uma conversa, uma sensação de alerta durante o trânsito ou a vontade súbita de ligar para um amigo. Registre em seu diário onde você estava, o que sentiu, como reagiu, qual foi o desfecho. Escreva sem julgamentos, apenas documente a experiência. Leia em voz alta 3 vezes, sentindo cada sílaba ressoar em seu peito. Pratique diariamente, pois é no hábito de observar esses sussurros que sua intuição se fortalece. Com o tempo, você passará a distinguir o som suave da verdade interna em meio ao ruído externo. Lembre-se, a lógica vê o que já conhece, a intuição antecipa o que pode ser. A voz interior não compete com a mente, ela a complementa. Ao aprender a ouvi-la e respeitá-la, você se integra a um fluxo maior, capaz de revelar caminhos que a razão sozinha jamais encontraria. Permita-se então sintonizar-se com esse eco sagrado e deixe que a intuição seja o mapa silencioso de sua jornada. Capítulo 13. O balé do desejo no coração de uma cidade ancestral. Davi fez uma pausa diante de um anfiteatro em ruínas. Sob o brilho suave do entardecer, 2 bailarinos moviam-se em total sintonia, um avançava com intensidade ardente, o outro rendia-se ao compasso, fluindo com graça e propósito. A cena desenhava a coreografia primordial entre o desejo e a entrega. O anseio muitas vezes é mal interpretado como a ânsia por controle absoluto ou renúncia completa. Mas a verdadeira manifestação emerge de um gesto mais sutil, reconhecer o que seu coração pede e, ao mesmo tempo, confiar no desdobrar divino desse anseio. Quando um desejo profundo brota em você, considere uma mensagem sagrada da sua alma, apontando para a estrada que lhe foi traçada. Elan, em seu jardim ao amanhecer, nutria a visão de uma colheita exuberante. Regava com carinho cada raiz e budo, visualizando as flores perfeitas que esperava ver. Porém, quando a estação trouxe dálias e margaridas inesperadas, ela se surpreendeu ao descobrir que eram exatamente o que faltava em seu canteiro e em seu coração. A lição se revelou clara: apegar-se a um resultado exato pode ofuscar presentes maiores. Seu papel, então, não é sufocar as sementes com exigências, mas regá-las com fé e atenção. Segure seus sonhos com mãos abertas, permitindo que o universo complete o quadro com cores que sua mente não ousou imaginar. Essa é a sabedoria do balé sagrado: avançar com intenção e, ao mesmo tempo, permanecer flexível para acolher bênçãos imprevistas. Para praticar, abra seu diário e anote 3 desejos que ardem em seu peito. Em seguida, reformule cada anseio em um convite gentil ao universo, iniciando com "eu me abro para receber" ou "eu dou boas-vindas à manifestação perfeita de". Feche os olhos e visualize-se dançando na ponte entre o querer e o confiar. Sinta o pulsar suave de cada passo, a tensão que se desfaz quando você solta as rédeas e confia no ritmo cósmico. Imagine seu desejo germinando em solo invisível, crescendo em raízes de paciência e florescendo no tempo certo. Ao final, retome a escrita e registre como se sentiu: leveza, esperança, entrega ou curiosidade.
leia suas palavras todas as manhãs, deixando que a confiança se enraize em seu ser. A cada respiração, sinta-se guiado por essa dança eterna, onde o desejo se encontra com a sabedoria, e juntos criam a melodia única da sua existência. Capítulo 14. O cultivo da mente em um vale silencioso. José despertava antes do sol para trabalhar em seu jardim. Selecionava sementes com cuidado, preparando o solo com intenção e paciência. Enquanto removia pedras e regava a terra, percebeu que o estado de sua mente parecia influenciar o vigor das plantas. Aquelas lançadas com alegria e esperança brotavam exuberantes, ao passo que as semeadas em momentos de receio mal germinavam. Entendeu então que a mente é um terreno sagrado, onde cada pensamento lança raízes e floresce em sua realidade. Tal como um jardineiro decide o que plantar, você escolhe quais ideias semear em seu interior. Medos, ansiedades e crenças limitantes são ervas daninhas que, se deixadas crescer, sufocam as possíveis flores de sucesso e abundância. Por outro lado, pensamentos de gratidão, coragem e amor atuam como sementes de transformação, germinando em oportunidades e bem-estar. O universo responde não apenas às suas palavras, mas à energia genuína que brota de seus pensamentos. Clara, em seu próprio canteiro, sentou-se com uma cesta ao lado de rosas viçosas e tirou ervas indesejadas que cresciam entre elas. A cada raiz arrancada, murmurava uma substituição positiva. Eu nunca tenho o suficiente, tornava-se a abundância flui para mim em cada momento. Não sou capaz, era trocado por meus talentos únicos se revelam com confiança. Ao ver as rosas reviverem, notou que cultivar o jardim da mente exige atenção diária. Não basta arrancar o que atrapalha, é preciso regar o que fortalece. Para praticar, abra seu diário e trace uma linha vertical no meio de uma página. Essas são as ervas daninhas do seu jardim interior. No lado direito, crie uma alternativa fortalecedora para cada uma. Transforme não tenho talento suficiente em estou aprendendo e crescendo a cada passo, e é muito difícil em cada desafio me torna mais forte. Sou muito difícil em cada desafio me torna mais forte. No lado direito, crie uma alternativa fortalecedora para cada uma. Transforme não tenho talento suficiente em estou aprendendo e crescendo a cada passo, e é muito difícil em cada desafio me torna mais forte. No lado direito, crie uma alternativa fortalecedora para cada uma. Transforme não tenho talento e crescendo a cada desafio me torna mais forte. No lado direito, e é muito Leia essas novas frases em voz alta toda manhã, plantando-as no solo fértil da sua alma. Reserve 3 minutos após despertar para essa meditação ativa. Respire fundo, feche os olhos e visualize cada pensamento positivo brotando como uma muda tenra, lançando raízes profundas. Sinta o calor da esperança de inundar seu peito e imagine seu mundo exterior se ajustando ao cultivo interno. Com o tempo, seu jardim mental torna-se um refúgio de possibilidades. As sementes de positividade atrairão circunstâncias favoráveis, encontros inspiradores e soluções criativas. Lembre-se, a qualidade da colheita depende da qualidade das sementes. Ao exercer o poder de escolha sobre seus pensamentos, você facilita a florescência de sua vida, transformando cada novo dia em um canteiro de oportunidades e promessas. Capítulo 15. O cofre esquecido numa noite silenciosa. Samuel sonhou com um antigo pergaminho que desenhava um caminho tortuoso até as riquezas inimagináveis. Viajou por desertos escaldantes, escalou picos gelados e navegou por mares traiçoeiros, sempre em busca de um tesouro que parecia distante e inalcançável. Exausto e desiludido, retornou ao lar, apenas para perceber, ao acender sua lamparina, um brilho quente que escapava das tábuas rangentes do assoalho. Ajoelhando-se, ele afastou o piso gasto e encontrou um cofre rústico, do qual emanava uma luz dourada. Dentro dele repousavam chaves de prata, um punhado de terra fértil e um espelho empoeirado.
A revelação caiu sobre Samuel como chuva suave. O verdadeiro tesouro jamais esteve em terras estrangeiras, mas sob seus próprios pés, enterrado na câmara sagrada de seu ser. Você também tem um cofre interno. Tudo que se manifesta no mundo externo brota dessa fonte invisível dentro de você. Pensamentos de escassez germinam pobreza. Ideias de carência atraem vazios repetidos. Já a mentalidade de abundância floresce em riqueza tangível, boas ideias, conexões generosas e oportunidades inesperadas. Não se trata apenas de forçar otimismo, mas de alinhar cada célula ao fluxo da prosperidade. Considere Davi, o mercador que acumulava moedas e joias com engenho, mas dormia inquieto, temendo perder tudo. Certa manhã, decidiu doar uma pequena fortuna a uma causa que lhe tocou o coração. Ao estender a mão, sentiu um alívio profundo. Nos dias seguintes, percebeu que negócios promissores surgiam sem esforço, clientes retornavam com olhos agradecidos e seu cofre financeiro se renovava de forma surpreendente. Sua generosidade ativou um fluxo de abundância que refletia o que já havia despertado em seu interior. Assim como Samuel e Davi, você pode abrir seu cofre interior. Para isso, cultive 3 práticas diárias. Inventário dos talentos. Em seu diário, escreva meus tesouros interiores no topo da página. Liste cada qualidade que possui: criatividade, resiliência, empatia, curiosidade, coragem. Reconheça o valor que traz ao mundo por meio desses dons. Afirmações de riqueza. Ao lado de cada talento, crie uma frase que reforce sua importância. Minha criatividade atrai soluções inovadoras, minha compaixão fortalece relações prósperas. Leia essas frases em voz alta a cada manhã, sentindo a vibração de cada palavra. Ação generosa. Identifique um pequeno gesto de partilha. Oferecer tempo, compartilhar conhecimento ou doar algo especial. Ao doar, perceba o cofre interior se abrindo, distribuindo mais do que aquilo que você imaginava ter. Reserve um instante diário para realizar essas etapas. Numa cena calma, sente-se com o diário no colo, respire fundo e permita que o calor da gratidão flua em você. Quando mantemos o cofre interno aberto, o universo ecoa essa abundância em todas as direções. Lembre-se, a verdadeira riqueza não está no ouro fugídio, mas nas riquezas imateriais que carregamos: fé, sabedoria, afeto, talento. Ao reconhecer e valorizar esses tesouros, você descobre que o campo de possibilidades que o rodeia responde em sintonia, refletindo de volta a prosperidade que brota de seu próprio coração. Capítulo 16. A travessia da fé. Na penumbra úmida da madrugada, ela encontrou-se diante de uma ponte ancestral de pedra, estendendo-se por um abismo que engolia a névoa. As lajes gastas rangiam sob a brisa fria, e cada degrau parecia balançar com o próprio peso de quem se atrevesse a atravessá-la. A ponte tornou-se símbolo, não de algo frágil, mas do fio invisível que conecta sua realidade atual ao futuro desejado. Suas convicções, sentiu, são os pilares que mantêm cada laje no lugar. Basta hesitar que as fissuras se tornam abismos. Basta confiar que o caminho se firma sob seus pés. Cada crença que você nutre molda a maneira como enxerga o mundo. São lentes energéticas que amplificam possibilidades ou ampliam dúvidas. Quando suas ideias se alinham ao que deseja manifestar, você ergue uma ponte indestrutível, capaz de levar o sonho até você. Em outra aldeia, José, o oleiro, passava manhãs inteiras em silêncio diante de seu torno. Imaginava obras-primas, vasos tão perfeitos que pareciam dançar sob a luz do sol. No começo, nada floresceu, mas ao perseverar nessa fé, sentiu os dedos guiados por uma sabedoria sutil. As formas surgiram com elegância inesperada, e logo nobres de terras distantes pediam suas peças. Não foi só a técnica que se revelou, foi a crença inabalável que desbloqueou seu talento latente. Você também pode erguer seus próprios pilares de fé. Experimente este exercício, inspire profundamente 3 vezes e sinta-se ancorado no presente.
Leia cada uma delas ao amanhecer, em voz alta, visodando as rosas com carinho. Cada botão, cada pétala, ela examinava com um olhar delicado, encontrando conforto na rotina previsível. Mas naquele instante, algo mudou. Um raio de luz atravessou as hastes, iluminando uma figura inesperada entre os arbustos. Era como se uma voz suave sussurrasse para seu coração, convidando-o a romper o ciclo de segurança e explorar além do conhecido. Clara congelou, tesoura em punho, tomada pela dúvida. Seguiria o conforto do familiar, as flores alinhadas, o cheiro reconfortante, a cadência dos dias previsíveis, ou atenderia ao chamado desafiador da verdade? A decisão não se apresentou em trombetas estrondosas, mas num convite gentil, quase inaudível, que persistiu em seu íntimo até que ela compreendesse: a transformação exige coragem para renunciar ao que julgamos certo. Como uma borboleta que hesita antes de romper a crisálida, Clara precisou abrir mão de velhos hábitos para experimentar outro padrão de existência. Cada etapa desse despertar não foi um ato único de bravura, mas um compromisso diário de enxergar o mundo com olhos novos. A lei oculta que rege o universo ressoa não apenas com nossos desejos, mas com nossa disposição de recebê-los. Ao escolher a verdade, mesmo quando ela desafia crenças confortáveis, sinalizamos ao cosmos que estamos prontos para evoluir. Do outro lado da cidade, Samuel, o comerciante que se perdia em trocas e cifras, vivenciou o mesmo dilema. Em frente ao armazém abarrotado de mercadorias, sombras dançavam sobre os volumes de livros, revelando o vazio das riquezas acumuladas. Ele hesitou entre voltar ao trabalho habitual ou reconhecer que o sucesso material era uma gaiola dourada. Com mãos trêmulas, fechou o livro de contas e permitiu-se questionar o alicerce de sua vida. Essas histórias ilustram que, a cada amanhecer, somos convidados a escolher. Não se trata de acertar sempre, mas de decidir conscientemente pela consciência em vez de pela evitação. Quando aceitamos o desconforto da dúvida, abrimos espaço para o poder interior florescer. Agora é sua vez. Reserve um momento para escrever sua própria declaração de intenções. Pode usar estas palavras ou adaptá-las ao seu jeito. Eu escolho enxergar a verdade, mesmo que ela desafie minhas certezas. Eu abraço a jornada da compreensão, sabendo que cada revelação me aproxima do meu eu genuíno. Registre essas linhas num caderno, leia-as sempre que a inércia tentar retomá-lo. Ao assumir esse compromisso, você confirma ao universo que está pronto para ver o invisível, sentir o imperceptível e viver de acordo com a sabedoria que habita seu interior. Capítulo 5 – Aprovação do guardião. Nas curvas estreitas daquela antiga estrada montanhosa, David finalmente avistou o portão talhado em pedra viva. Símbolos aparentavam ondular sob o sol poente, como se respirassem e observassem cada passo seu. Aproximou-se com o coração acelerado, e ali, em meio ao arco, surgiu uma figura envolta em mantos prateados. Os olhos do guardião cintilavam com a sabedoria acumulada de eras, e sua voz soou calorosa e firme ao mesmo tempo. Diga-me, viajante, o que traz seu espírito até este limiar? David engoliu em seco. Respondeu, com voz trêmula, que buscava compreender a verdade oculta por trás do véu do mundo. O guardião sorriu, como quem já esperava essa resposta, e indagou: quais certezas consideradas inabaláveis carregas contigo? Quais delas te impedem de avançar? A pergunta ecoou no peito de David como um martelo, fazendo cada crença que julgava segura tremer como folhas ao vento. Percebeu de repente que muitas verdades não passavam de correntes invisíveis, supostos limites enraizados no medo e na dúvida. O guardião continuou, em tom sereno: ao ingressar no caminho da transformação, encontrará sentinelas dentro de sua própria mente. Elas se erguem como guardiãs da zona de conforto, e só cedem passagem quando são examinadas sob a luz da consciência.
Ele explicou que a força da atração opera não apenas pelos desejos conscientes, mas pelo conjunto de crenças profundas que moldam nosso olhar sobre o mundo. Enquanto mantivermos estes postulados intactos, pouco conseguiremos receber do universo. A verdadeira sabedoria floresce ao questionar tudo o que julgamos saber, não para provocar caos, mas para abrir espaço ao novo. Lembrando José, o artesão que enfrenta dúvidas antes de descobrir técnicas secretas na dança das sombras, David compreendeu que seu próprio guardião exigia a mesma ousadia, escavar a origem de cada pensamento limitante e confrontar o autor por trás da voz que dizia: "Isso não é para você" ou "Ninguém mais faz assim". O guardião, então, estendeu uma pena e um pergaminho invisível no ar e disse: "Agora, pratique o exame sagrado. Ninguém me apoiará." David sentiu o poder desse exercício reverberar em seu peito. Enquanto escrevia mentalmente aquelas linhas, percebeu que cada dúvida se diluía, substituída pela clareza silenciosa de quem ousa questionar as próprias correntes. Antes de retomar a estrada, o guardião inclinou-se em respeito e concluiu: "Sua passagem não está garantida por força ou sangrias, mas pelo olhar atento que se atreve a enxergar suas sombras. Vá, e carregue este convite como lâmpada que ilumina cada escolha futura." Assim, David partiu, com o coração mais leve e a mente aberta, pronto para caminhar na fronteira entre o conhecido e o misterioso. Pois, a cada desafio interno, nasce uma nova estrada de aprendizagem e poder. Capítulo 6. As trilhas ocultas. Elanor avançou pela antiga floresta de pinheiros sussurrantes, onde as árvores pareciam respirar segredos milenares. A cada passo, o solo macio cedia sob seus pés empoeirados, afastando-a dos caminhos previsíveis. Acima, galhos retorcidos se entrelaçaram como dedos que apontavam para o desconhecido, e sombras moviam-se na beirada do olhar, dançando em silêncio. Seu coração disparava a cada som estranho, mas era naquele frio na espinha que o ensino mais precioso se escondia. A escuridão que você encontra em sua jornada espiritual não está ali para amedrontar, mas para ensinar. Quando Elanor se deteve sob um carvalho gigante, sentiu os murmúrios da floresta ecoarem em sua mente. Cada sombra pulsava com aspectos de si mesma que ela insistia em evitar. Dúvidas, medos e lembranças enterradas. Reconheceu que ao fugir dessas partes sombrias, rejeitava chaves essenciais para seu avanço. Como se fosse um convite, a floresta empurrou para fora da zona de conforto, mostrando que no âmago da incerteza reside a força capaz de iluminar novos caminhos. Não muito longe dali, Clara encarou outro desafio. Diante de uma tela em branco, suas mãos tremiam segurando o pincel. Anos de críticas e expectativas a haviam paralisado, criando uma barreira invisível entre ela e a inspiração. Mas, lembrando-se dos ensinos do bosque, mergulhou a ponta na tinta escura e desenhou sua primeira linha. A cada pincelada, ela enfrentava o medo da imperfeição. Não para criar uma obra-prima, mas para reafirmar seu direito de ousar. Assim, descobriu que a arte de pintar não era apenas traços, mas a coragem de expor a própria alma. A lei oculta da atração funciona de modo parecido. Não basta desejar algo com toda a força do mundo se você rejeita partes suas que acreditam não merecer. Cada sombra interna age como um sentinela, bloqueando o fluxo de energia. Quando você decide olhar para elas, mesmo que o coração trema, permite que a cura se instale. Por isso, pegue seu diário agora e escreva sobre um medo que insiste em te parar. Não o descreve como muralha intransponível, mas como uma sombra pedindo atenção. Em seguida, anote uma ação simples. Pode ser conversar com alguém, praticar um exercício ou apenas respirar conscientemente, que você fará amanhã para lançar luz sobre esse medo. Lembre-se, a prática de enfrentar sombras não requer ausência de receio, mas coragem em meio ao receio. Como antigos místicos que adentravam cavernas profundas com apenas uma tocha, você também pode seguir em frente mesmo com o coração hesitante.
Lembre-se, a prática de enfrentar sombras não requer ausência de receio, mas coragem em meio ao receio. Como antigos místicos que adentravam cavernas profundas com apenas uma tocha, você também pode seguir em frente mesmo com o coração hesitante. Ao dar voz ao que te assusta, resgata o poder que existe em você e descobre que cada sombra, quando compreendida, revela um caminho secreto rumo à sabedoria. Capítulo 7. Os sinais entre mundos. Num dia enevoado, José avançava pela antiga rota dos mercadores, a mente agitada pelas decisões que ainda o inquietavam. Enquanto ponderava qual rumo dar à sua caravana, uma pena alva flutuou, pousando com leveza aos seus pés. Surpreso, ele a pegou e notou, gravados em seu fio, dígitos recorrentes 111. Aquilo brilhou em sua visão como um farol silencioso. O vento sussurrou pelos ramos próximos, tecendo uma melodia que ecoou em sua alma. Então, José entendeu. O universo não se expressa apenas por palavras, mas por símbolos e sincronicidades que se alinhavam aos nossos anseios mais profundos. Cada número repetido, cada ser vivo cruzando seu caminho, cada detalhe inusitado carrega uma mensagem moldada especialmente para você. Mais adiante, Samuel, frustrado com as vendas em queda, observou 3 pardais bicando grãos em um balé natural. Aquela coreografia discreta se refletiu em sua mente quando comparou com a organização dos comerciantes bem-sucedidos. Havia uma dança oculta entre estratégia e harmonia. Seguindo essa pista, reorganizou sua barraca e encontrou soluções antes despercebidas. As sincronicidades funcionam como pontes entre o visível e o invisível, coincidências que aos olhos destreinados parecem aleatórias, mas são compostas por fios sutis que entrelaçam nosso destino ao todo. Para aprender essa língua, não basta buscar significado. É preciso cultivar um estado receptivo. Pratique agora, carregue um caderninho consigo durante o dia e renuncie à crença de que tudo é trivial. Ao notar padrões, sejam números que surgem repetidas vezes, encontros com animais ou falas que ecoam em seus pensamentos, registre o que observou, como reagiu e quais insights emergiram. Anote. Lembre-se também das vozes inesperadas, uma frase que ressoa num bate-papo qualquer, uma melodia na rua que parece tocar seu desejo. Não subestime nada, um simples sotaque, um olhar curioso de estranhos ou uma flor fora de estação podem apontar a direção certa. Alguns chamam tudo isso de intuição, mas na verdade, trata-se da linguagem simbólica que espera ser desvendada. Por fim, compreenda que cada sinal faz parte de um padrão maior, uma tapeçaria cósmica tecida pelos fios invisíveis da sincronização divina. Ao reconhecer e honrar esses elementos, você alinha sua energia à corrente vital do universo. Evoco, imazobe todo Evo, Zuped, Evo, Zuped. Permita-se praticar a leitura desses sinais diariamente, em silêncio, pois, assim, cada passo deixará de ser um salto no escuro e passará a ser um movimento guiado pela sabedoria ancestral que sempre habitou sua volta. Capítulo 8. O espelho da reflexão. No coração de um antigo vale, Clara descobriu um lago tão calmo que refletia o céu como se fosse um espelho perfeito. Caminhou até a margem, absorvendo a quietude. Ao se aproximar da superfície cristalina, percebeu algo inacreditável. Sua imagem não refletia apenas sua forma física, mas também eclipsou as camadas ocultas de seu ser. Era como se o espelho d'água revelasse não apenas quem ela era, mas quem podia se tornar. Naquele momento sagrado, Clara vislumbrou sua essência luminosa, uma presença suave e confiante que, até então, vivera oculta sob camadas de dúvidas e medos. A água serena ensinava que a realidade exterior é um reflexo dos mundos internos que carregamos. Tudo o que vemos à nossa volta, em pessoas, situações e desafios, existe primeiramente em nosso universo interior. Ao compreender esse princípio, Clara entendeu que cada reação de julgamento, atração ou repulsa era um espelho fiel de algo que habitava seu inconsciente.
Quando sentir irritação diante de um vizinho barulhento, na verdade confrontará sua própria impaciência. Quando se encantará com a música suave de um trovador, encontrará eco para sua nostalgia reprimida. Um exemplo claro ocorreu com Davi, que ao caminhar pelo mercado, sentiu aversão a um marchande insistente. Ao visitá-lo em pensamento, reconheceu que aquela emoção era reflexo de seu medo de negociar mudanças em sua própria vida. Ao aceitar esse espelho, libertou-se daquela resistência. O universo oferece espelhos constantes, a folha que cai, o sorriso de um estranho, as sutis marés de humor que cruzam seu dia. Para aprender a lê-los, reserve um instante de introspecção diante de um espelho físico. Sente-se em um lugar tranquilo, feche os olhos por um breve momento e visualize seu reflexo. Em seguida, abra os olhos lentamente e observe cada traço, cada expressão. Permita que as emoções e pensamentos que surgirem fluam sem censura. Anote no seu diário o que você vê em si mesmo, qualidades, imperfeições, gestos inconscientes. Que emoções emergem? Orgulho, vergonha, alegria, tristeza. Quais situações recentes despertaram reações intensas? Em vez de julgar, acolha essas reflexões como presentes do seu interior. Reconhecer o espelho interno é o primeiro passo para transformar padrões antigos. Ao praticar essa meditação regularmente, perceberá como seu mundo externo se alinha com as mudanças internas. Relacionamentos fluem com mais empatia, oportunidades surgem com maior clareza e a serenidade passa a ser companheira frequente. Lembre-se, este espelho não é um juízo, é um portal. Cada camada de ilusão que se dissolve revela um fragmento maior da verdade universal que habita em você. Prossiga com confiança, pois ao olhar para dentro, você ilumina todo o caminho à sua frente. Quando essas revelações surgirem, celebre o descobrimento interno. Compartilhe suas percepções num círculo de confiança, pois a troca amplia a compreensão. Permaneça atento aos espelhos da vida, pois eles sussurram o caminho de volta ao seu eu autêntico. Capítulo 9. O portal dos sonhos. Certa noite, Eleanor deitou-se sob um manto de estrelas e sentiu sua consciência flutuar entre mundos silenciosos. No sonho, ela encontrou uma porta antiga, coberta por símbolos que brilhavam como ouro líquido. Ao tocar o batente, aqueles caracteres ondularam em faíscas de luz que penetraram em seus dedos, inundando-a com uma sensação de poder inato, a percepção de que dentro de si habitava a habilidade de moldar a realidade. Os sonhos falam a língua da alma, trazendo mensagens da sabedoria universal em forma de imagens e metáforas. Quando o véu entre o consciente e o inconsciente afina, ideias sagradas emergem sem esforço, guiadas por símbolos que escapam à razão. Um rio que serpenteia pode revelar o fluxo dos seus sentimentos. Um pássaro que voa alto, seu anseio por liberdade, e às vezes, uma montanha firme denuncia um obstáculo que precisa ser escalado. Samuel, sempre prático, havia descartado seus próprios sonhos como meras sombras. Mas quando sonhou com uma chave dourada flutuando à sua frente, algo mudou. Ao estender a mão, viu a chave transformar-se numa esfera de luz que o envolveu por completo. Despertou com o coração acelerado e, pela primeira vez, compreendeu que seu ceticismo limitava a percepção do possível. Aquele sonho ensinou que a sabedoria pode vir por vias que fogem ao raciocínio lógico. Para decifrar essas visões, crie um diário ao lado da cama. Ao acordar, mesmo antes de se sentar, anote tudo: imagens, cores, diálogos silenciosos, sensações que parecem escapar da memória. Não tente interpretar de imediato, apenas registre cada detalhe com curiosidade. À medida que esses fragmentos se acumulam, padrões surgirão, símbolos que aparecem, sentimentos que retornam, temas recorrentes que apontam para lições específicas. Preste atenção especial aos sonhos que despertam forte emoção, surpresa, êxtase, medo contido, pois são eles que carregam as mensagens mais urgentes.
Anote também o contexto, como você se sentiu antes de dormir, quais pensamentos martelavam sua mente, ou até o som que ficou ressoando enquanto adormecia. Esses detalhes ajudam a entrelaçar o sonho à sua vida desperta. Assim como o vidente que contempla águas límpidas, você aprende a ler o turbilhão de símbolos noturnos e a extrair deles orientações profundas. Cada sonho torna-se um espelho, refletindo partes de si que ainda não emergiram totalmente ao seu olhar consciente. Ao reconhecer e acolher esses fragmentos, você fortalece seu vínculo com a fonte divina que reside em seu íntimo. Não subestime a força do registro constante. Em poucas semanas, perceberá que certas figuras, uma ponte, um pássaro, um aroma, ressurgem para guiá-lo em situações do dia a dia. Esses sinais são como trilhas luminosas deixadas pelo universo, convidando você a seguir um caminho mais alinhado com seu propósito espiritual. Por fim, permita-se explorar livremente esses portais oníricos, sem vergonha ou crítica. Segure sua caneta com suavidade e use o diário como um altar íntimo, onde cada palavra escrita evoca entendimento e expansão. O sonho do despertar não é apenas uma experiência superficial, mas o início de uma travessia interna, capaz de revelar poderes ocultos e clarear o destino que pulsa dentro de você. Capítulo 10. A união do poder silencioso. David chegou à borda de um cânion imenso, onde o abismo profundo parecia engolir a névoa da manhã. Seus olhos pousaram na ponte estreita à sua frente, tábuas antigas suspensas por cordas gastas, balançando suavemente ao sopro do vento. Durante dias, ele escalou montanhas e explorou vales, seguindo os sussurros da verdade que o conduziram até ali. Agora, diante daquela encruzilhada, sentiu o peso de todas as dúvidas comprimindo seu peito. Dentro de cada um, existe uma fonte de força que brota da própria essência da criação. Não se trata de impor vontades ao mundo, mas de alinhar-se ao fluxo natural da verdade universal. Quando permanecemos em sintonia com essas correntes mais profundas, descobrimos uma resiliência que ultrapassa a coragem comum. A verdadeira força floresce quando abandonamos a ilusão de controle e nos rendemos à sabedoria que governa todas as coisas. Como uma árvore que se curva diante da tempestade, porém mantém suas raízes firmes. Em outra parte, José, o oleiro humilde, trabalhava há anos em sua roda, formando vasos que jamais alcançaram sua visão. Cansado de lutar com o barro, ele abandonou a ânsia de dominar a matéria e permitiu que suas mãos seguissem o próprio movimento orgânico do torno. Foi nesse instante de rendição que emergiu uma peça de beleza tão pura que emocionou quem a contemplou. A lição foi clara: a maestria não surge da força bruta, mas da harmonia com a natureza intrínseca de cada elemento. Essas histórias mostram que o poder que busca não exige que você se transforme no que não é, mas que reconheça e honre sua essência genuína. Assim como José com o barro, seu poder floresce quando trabalha em consonância com seus dons naturais. Ao parar de lutar contra seu próprio ser e permitir que seus talentos fluam livremente, você acessa uma fonte de criatividade e sabedoria que sempre habitou seu interior. Este é o ponto de encontro entre rendição e domínio. Aceitar o que é e, a partir daí, criar o que ainda pode ser. Para cultivar essa força, encontre um refúgio silencioso. Feche os olhos e respire profundamente, sentindo-se imerso na calma do seu próprio ser. Permita que as palavras emergem do coração, não da mente, e anote tudo o que surgir. Converta essas percepções em uma afirmação que reflita sua verdade mais íntima. Durante os próximos 7 dias, encare seu reflexo todas as manhãs e declare essa frase em voz alta 3 vezes. Deixe que cada sílaba vibre em você, reconhecendo que não fala apenas consigo mesmo, mas com o poder universal que flui através de cada ser. Agora, dê o primeiro passo, respire, reconheça seu mundo interior e sinta como essa conexão fortalece seu corpo, acalma sua mente e eleva seu espírito.
À medida que essa prática se enraiza, você perceberá que a ponte à sua frente, por mais estreita que pareça, se torna um caminho firme, carregado pela união silenciosa de sua força interior e pelo apoio invisível do cosmos. Capítulo 11. O rio da rendição. Elanor chegou à margem de um rio caudaloso, cujas águas agitadas bloqueiam seu caminho. Por dias, buscou pontos rasos, tentou improvisar uma jangada e até pensou em nadar contra a corrente. Cada esforço a deixava mais exausta e distante de seu destino. Ao cair da noite, sentou-se em uma pedra lisa e observou as folhas flutuando, entregues ao fluxo natural. Naquela quietude, percebeu que o segredo não era dominar a água, mas ceder ao seu ritmo. O universo sussurra por meio de cada corrente e brisa. Quando você abandona o controle rígido sobre como as coisas deveriam ser, alinha-se a uma sabedoria superior. Essa rendição não é derrota, mas um despertar para a inteligência divina que guia toda a criação. Nossa resistência acende as turbulências, enquanto a entrega revela caminhos antes invisíveis. Em outra parte, José, o olheiro, passara anos erguendo muros ao redor de seu jardim, tentando proteger as plantas das intempéries. Exausto daquela batalha, desistiu das barreiras de pedra e semeou flores que atraíam pássaros e borboletas. Trabalhando com os ciclos naturais em vez de lutar contra eles, viu seu jardim florescer como nunca, tornando-se refúgio para toda a aldeia. Reflita sobre onde você ergue muros em sua própria vida, situações em que insiste em controlar cada passo, mesmo quando o esforço só aprofunda a frustração. Abra seu diário e descreva um momento em que se sentiu preso ou enfrentou grande resistência. Durante a próxima semana, reserve um instante todas as manhãs para sentar-se em silêncio, fechar os olhos e repetir essa afirmação em voz alta 3 vezes. Sinta cada palavra ecoando em seu peito e observe como, ao ceder ao fluxo, novas oportunidades começam a se revelar. A rendição é o portal que transforma a correnteza em trilha segura rumo ao seu destino. Capítulo 12. O sussurro interno. Em um bosque ancestral, onde a brisa dançava entre troncos antigos, Clara sentiu um chamado suave. Guiada por um caminho estreito, chegou a um carvalho colossal, cujas raízes se entrelaçam como veias da própria terra. Encostou-se à casca fria e percebeu uma quietude profunda. As folhas acima pareciam murmurar sem palavras, transmitindo sensações que tocaram cada fibra de seu ser. Era a voz da intuição, o primeiro lampejo de certeza antes que a dúvida ofuscasse a mente. A intuição fala em sussurros e toques sutis, exibindo-se como aquele frio na barriga ao decidir sem pensar, ou como um lampejo repentino de clareza durante um momento de silêncio. É a bússola interior que guia a alma, oferecendo orientações que escapam à lógica. Mas, na correria do cotidiano, muitos preferem confiar apenas nos números, descartando a sabedoria que brota do íntimo. Certo dia, Samuel, famoso por seu raciocínio prático, sentiu uma urgência inexplicável de escolher outra rua para chegar ao mercado. Desconsiderou o impulso e seguiu sua rota normal. Horas depois, soube que, pelo atalho, encontraria um colega disposto a investir numa parceria lucrativa. Aquela voz que ignorou era o universo falando através dele, tentando apontar uma porta aberta para sua prosperidade. Essas experiências não são meras coincidências, mas sinais delicados do cosmos sintonizados com seu coração. Cada pensamento insistente que surge sem aviso, cada sensação de algo ali é um fragmento da sabedoria universal querendo orientar seus passos. Reconhecê-los é o primeiro passo para alinhar-se ao fluxo da vida. Para cultivar essa conexão, crie um espaço de acolhimento interior. Sente-se em silêncio, feche os olhos e respire profundamente 3 vezes. Permita que a mente retorne a 3 ocasiões recentes em que sentiu um lampejo intuitivo, talvez um pressentimento sobre uma conversa, uma sensação de alerta durante o trânsito ou a vontade súbita de ligar para um amigo. Registre em seu diário onde você estava, o que sentiu, como reagiu.
Qual foi o desfecho? Escreva sem julgamentos, apenas documente a experiência. Leia em voz alta 3 vezes, sentindo cada sílaba ressoar em seu peito. Pratique diariamente, pois é no hábito de observar esses sussurros que sua intuição se fortalece. Com o tempo, você passará a distinguir o som suave da verdade interna em meio ao ruído externo. Lembre-se, a lógica vê o que já conhece, a intuição antecipa o que pode ser. A voz interior não compete com a mente, ela a complementa. Ao aprender a ouvi-la e respeitá-la, você se integra a um fluxo maior, capaz de revelar caminhos que a razão sozinha jamais encontraria. Permita-se então sintonizar-se com esse eco sagrado e deixe que a intuição seja o mapa silencioso de sua jornada. Capítulo 13. O balé do desejo no coração de uma cidade ancestral. Davi fez uma pausa diante de um anfiteatro em ruínas. Sob o brilho suave do entardecer, 2 bailarinos moviam-se em total sintonia, um avançava com intensidade ardente, o outro rendia-se ao compasso, fluindo com graça e propósito. A cena desenhava a coreografia primordial entre o desejo e a entrega. O anseio muitas vezes é mal interpretado como a ânsia por controle absoluto ou renúncia completa. Mas a verdadeira manifestação emerge de um gesto mais sutil, reconhecer o que seu coração pede e, ao mesmo tempo, confiar no desdobrar divino desse anseio. Quando um desejo profundo brota em você, considere uma mensagem sagrada da sua alma, apontando para a estrada que lhe foi traçada. Elan, em seu jardim, ao amanhecer, nutria a visão de uma colheita exuberante. Regava com carinho cada raiz e budo, visualizando as flores perfeitas que esperava ver. Porém, quando a estação trouxe dálias e margaridas inesperadas, ela se surpreendeu ao descobrir que eram exatamente o que faltava em seu canteiro e em seu coração. A lição se revelou clara: apegar-se a um resultado exato pode ofuscar presentes maiores. Seu papel, então, não é sufocar as sementes com exigências, mas regá-las com fé e atenção. Segure seus sonhos com mãos abertas, permitindo que o universo complete o quadro com cores que sua mente não ousou imaginar. Essa é a sabedoria do balé sagrado: avançar com intenção e, ao mesmo tempo, permanecer flexível para acolher bênçãos imprevistas. Para praticar, abra seu diário e anote 3 desejos que ardem em seu peito. Em seguida, reformule cada anseio em um convite gentil ao universo, iniciando com "eu me abro para receber", ou "eu dou boas-vindas à manifestação perfeita de". Feche os olhos e visualize-se dançando na ponte entre o querer e o confiar. Sinta o pulsar suave de cada passo, a tensão que se desfaz quando você solta as rédeas e confia no ritmo cósmico. Imagine seu desejo germinando em solo invisível, crescendo em raízes de paciência e florescendo no tempo certo. Ao final, retome a escrita e registre como se sentiu: leveza, esperança, entrega ou curiosidade. Leia suas palavras todas as manhãs, deixando que a confiança se enraize em seu ser. A cada respiração, sinta-se guiado por essa dança eterna, onde o desejo se encontra com a sabedoria, e juntos criam a melodia única da sua existência. Capítulo 14. O cultivo da mente em um vale silencioso. José despertava antes do sol para trabalhar em seu jardim. Selecionava sementes com cuidado, preparando o solo com intenção e paciência. Enquanto removia pedras e regava a terra, percebeu que o estado de sua mente parecia influenciar o vigor das plantas. Aquelas lançadas com alegria e esperança brotavam exuberantes, ao passo que as semeadas em momentos de receio mal germinavam. Entendeu então que a mente é um terreno sagrado, onde cada pensamento lança raízes e floresce em sua realidade. Tal como um jardineiro decide o que plantar, você escolhe quais ideias semear em seu interior. Medos, ansiedades e crenças limitantes são ervas daninhas que, se deixadas crescer, sufocam as possíveis flores de sucesso e abundância.
Por outro lado, pensamentos de gratidão, coragem e amor atuam como sementes de transformação, germinando em oportunidades e bem-estar. O universo responde não apenas às suas palavras, mas à energia genuína que brota de seus pensamentos. Clara, em seu próprio canteiro, sentou-se com uma cesta ao lado de rosas viçosas e tirou ervas indesejadas que cresciam entre elas. A cada raiz arrancada, murmurava uma substituição positiva. Eu nunca tenho o suficiente, tornava-se a abundância flui para mim em cada momento. Não sou capaz, era trocado por meus talentos únicos se revelam com confiança. Ao ver as rosas reviverem, notou que cultivar o jardim da mente exige atenção diária. Não basta arrancar o que atrapalha, é preciso regar o que fortalece. Para praticar, abra seu diário e trace uma linha vertical no meio de uma página. Essas são as ervas daninhas do seu jardim interior. No lado direito, crie uma alternativa fortalecedora para cada uma. Transforme não tenho talento suficiente em estou aprendendo e crescendo a cada passo, e é muito difícil em cada desafio me torna mais forte. Sou muito difícil em cada desafio me torna mais forte. No lado direito, crie uma alternativa fortalecedora para cada uma. Transforme não tenho talento suficiente em estou aprendendo e crescendo a cada passo, e é muito difícil em cada desafio me torna mais forte. No lado direito, crie uma alternativa fortalecedora para cada uma. Transforme não tenho talento e crescendo a cada desafio me torna mais forte. No lado direito, e é muito Leia essas novas frases em voz alta toda manhã, plantando-as no solo fértil da sua alma. Reserve 3 minutos após despertar para essa meditação ativa. Respire fundo, feche os olhos e visualize cada pensamento positivo brotando como uma muda tenra, lançando raízes profundas. Sinta o calor da esperança de inundar seu peito e imagine seu mundo exterior se ajustando ao cultivo interno. Com o tempo, seu jardim mental torna-se um refúgio de possibilidades. As sementes de positividade atrairão circunstâncias favoráveis, encontros inspiradores e soluções criativas. Lembre-se, a qualidade da colheita depende da qualidade das sementes. Ao exercer o poder de escolha sobre seus pensamentos, você facilita a florescência de sua vida, transformando cada novo dia em um canteiro de oportunidades e promessas. Capítulo 15. O cofre esquecido numa noite silenciosa. Samuel sonhou com um antigo pergaminho que desenhava um caminho tortuoso até as riquezas inimagináveis. Viajou por desertos escaldantes, escalou picos gelados e navegou por mares traiçoeiros, sempre em busca de um tesouro que parecia distante e inalcançável. Exausto e desiludido, retornou ao lar, apenas para perceber, ao acender sua lamparina, um brilho quente que escapava das tábuas rangentes do assoalho. Ajoelhando-se, ele afastou o piso gasto e encontrou um cofre rústico, do qual emanava uma luz dourada. Dentro dele repousavam chaves de prata, um punhado de terra fértil e um espelho empoeirado. A revelação caiu sobre Samuel como chuva suave. O verdadeiro tesouro jamais esteve em terras estrangeiras, mas sob seus próprios pés, enterrado na câmara sagrada de seu ser. Você também tem um cofre interno. Tudo que se manifesta no mundo externo brota dessa fonte invisível dentro de você. Pensamentos de escassez germinam pobreza, ideias de carência atraem vazios repetidos. Já a mentalidade de abundância floresce em riqueza tangível, boas ideias, conexões generosas e oportunidades inesperadas. Não se trata apenas de forçar otimismo, mas de alinhar cada célula ao fluxo da prosperidade. Considere Davi, o mercador que acumulava moedas e joias com engenho, mas dormia inquieto, temendo perder tudo. Certa manhã, decidiu doar uma pequena fortuna a uma causa que lhe tocou o coração. Ao estender a mão, sentiu um alívio profundo.
Nos dias seguintes, percebeu que negócios promissores surgiam sem esforço, clientes retornavam com olhos agradecidos e seu cofre financeiro se renovava de forma surpreendente. Sua generosidade ativou um fluxo de abundância que refletia o que já havia despertado em seu interior. Assim como Samuel e Davi, você pode abrir seu cofre interior. Para isso, cultive 3 práticas diárias. Inventário dos talentos. Em seu diário, escreva meus tesouros interiores no topo da página. Liste cada qualidade que possui: criatividade, resiliência, empatia, curiosidade, coragem. Reconheça o valor que traz ao mundo por meio desses dons. Afirmações de riqueza. Ao lado de cada talento, crie uma frase que reforce sua importância. Minha criatividade atrai soluções inovadoras, minha compaixão fortalece relações prósperas. Leia essas frases em voz alta a cada manhã, sentindo a vibração de cada palavra. Ação generosa. Identifique um pequeno gesto de partilha. Oferecer tempo, compartilhar conhecimento ou doar algo especial. Ao doar, perceba o cofre interior se abrindo, distribuindo mais do que aquilo que você imaginava ter. Reserve um instante diário para realizar essas etapas. Numa cena calma, sente-se com o diário no colo, respire fundo e permita que o calor da gratidão flua em você. Quando mantemos o cofre interno aberto, o universo ecoa essa abundância em todas as direções. Lembre-se, a verdadeira riqueza não está no ouro fugídio, mas nas riquezas imateriais que carregamos: fé, sabedoria, afeto, talento. Ao reconhecer e valorizar esses tesouros, você descobre que o campo de possibilidades que o rodeia responde em sintonia, refletindo de volta a prosperidade que brota de seu próprio coração. Capítulo 16. A travessia da fé. Na penumbra úmida da madrugada, ela encontrou-se diante de uma ponte ancestral de pedra, estendendo-se por um abismo que engolia a névoa. As lajes gastas rangiam sob a brisa fria, e cada degrau parecia balançar com o próprio peso de quem se atrevesse a atravessá-la. A ponte tornou-se símbolo, não de algo frágil, mas do fio invisível que conecta sua realidade atual ao futuro desejado. Suas convicções, sentiu, são os pilares que mantêm cada laje no lugar. Basta hesitar que as fissuras se tornam abismos. Basta confiar que o caminho se firma sob seus pés. Cada crença que você nutre molda a maneira como enxerga o mundo. São lentes energéticas que amplificam possibilidades ou ampliam dúvidas. Quando suas ideias se alinham ao que deseja manifestar, você ergue uma ponte indestrutível, capaz de levar o sonho até você. Em outra aldeia, José, o oleiro, passava manhãs inteiras em silêncio diante de seu torno. Imaginava obras-primas, vasos tão perfeitos que pareciam dançar sob a luz do sol. No começo, nada floresceu, mas ao perseverar nessa fé, sentiu os dedos guiados por uma sabedoria sutil. As formas surgiram com elegância inesperada, e logo nobres de terras distantes pediam suas peças. Não foi só a técnica que se revelou, foi a crença inabalável que desbloqueou seu talento latente. Você também pode erguer seus próprios pilares de fé. Experimente este exercício, inspire profundamente 3 vezes e sinta-se ancorado no presente. Leia cada uma delas ao amanhecer, em voz alta, visualizando as palavras como pedras radiantes que se firmam sob seus pés. Sinta como cada repetição fortalece não apenas sua mente, mas todo o campo de energia ao seu redor. Lembre-se, a ponte pode rangir, mas a fé verdadeira nunca se quebra. Ao escolher a convicção em vez da hesitação, você descobre que o universo não é um abismo hostil, mas um aliado silencioso, pronto para sustentar cada passo de sua travessia. Confie e avance, pois sua crença é a ponte real que o levará ao outro lado. Capítulo 17. A chama da renascença clara adentrou o bosque sagrado até encontrar o círculo de pedras onde a fogueira cerimonial aguardava. As chamas faíscavam num balé vívido, como guardiãs de um portal invisível queimando o ar com calor ancestral. Cada ser vive ciclos de morte e renascimento.
Tal qual serpentes trocam de pele e borboletas emerge da crisálida, nossa alma pede passagem por transformações que demandam abandono. Crenças que um dia nos protegem, agora agem como algemas. Velhas narrativas corroem a liberdade de serem completos. É por isso que o fogo, símbolo de purificação, arde dentro de nós, pronto para consumir o que não mais serve ao nosso crescimento. Clara lembrou-se de Samuel, o empreendedor que medirá seu valor em moedas e contratos. Certa noite, ele reuniu ternos elegantes, contratos assinados e diplomas em uma pilha cuidadosamente disposta. Com uma reverência silenciosa, ofereceu tudo ao fogo. Assistiu, entre lágrimas de alívio, enquanto as chamas devoravam cada prova de seu sucesso mundano. Ao terminar, sentiu um peso desaparecer e percebeu que sua verdadeira riqueza não estava em troféus, mas no espaço recém-criado para seu ser florescer. Você também carrega relíquias do passado, dúvidas que murmuram não sou capaz, histórias antigas que afirmam não mereço ou já falhei antes. Cada sussurro é um convite para acender sua chama interna. Ao entregá-los ao fogo simbólico, você permite que novas facetas de si se revelem, coragem oculta, compaixão adormecida, sabedoria esquecida. Para participar desta cerimônia pessoal, encontre um local seguro e silencioso. Acenda uma vela com a reverência de quem abre um portal. Respire fundo, sentindo a essência da transformação pulsar em cada célula. Em seguida, pegue um papel em branco e escreva uma carta à sua antiga versão, começando assim: Querido eu passado, honro o papel que você teve em minha jornada, mas é hora de seguir adiante. Liberto você para que possa descansar, e acolho minha nova forma, liste medos, arrependimentos e identidades que já cumpriram seu propósito. Depois, leia em voz alta cada palavra, sentindo o poder de cada letra vibrar em seu peito. Ao término, aproxime o papel da chama, ou, com cuidado, deixe-o se consumir pela vela. Observe as chamas dançarem, levando embora o que emperrava seus passos. Quando tudo virar brasa, inspire o calor que sobrou como um sopro de vida nova. Sinta-se livre para acender sua vela interior, aquela chama intensa que não se apaga com ventos externos. Observe as chamas dançarem, levando embora o que emperrava seus passos. Quando tudo virar brasa, inspire o calor que sobrou como um sopro de vida nova. Sinta-se livre para acender sua vela interior, aquela chama intensa que une um calor que sobrou como um sopro de vida nova. Sinta-se livre para acender sua vela interior, aquela chama intensa que une um calor que sobrou como um sopro de vida nova. Sinta a cada dia, nutra essa fogueira interna com gratidão e intenção, leia sua carta de renúncia em silêncio e reafirme seu compromisso com a evolução. Assim, o fogo da transformação não será apenas um rito, mas um companheiro constante, lembrando-o de que todo fim carrega em si o germe de um começo extraordinário. Ao abraçar essa dança de cinzas e luz, você se torna autor de sua própria lenda, incendiando o caminho para um destino pleno de significado e poder. Capítulo 18 – O Santuário da Confiança no coração de um vale antigo, onde picos rochosos se erguiam como guardiões silenciosos, Davi encontrou um templo esculpido em pedra viva. Seus degraus desgastados, polidos por gerações de peregrinos, conduziam a portões monumentais que à sua chegada se entreabriram como se o próprio ar os convocasse. No interior, a luz dourada filtrava-se pelas janelas altas, iluminando um altar simples, onde um velho sábio aguardava em serenidade. Coloque aqui seus desejos, sussurrou o ancião, estendendo a mão sobre uma tigela rústica de pedra. Ali, Davi compreendeu que o ato sagrado da fé é o alicerce de toda manifestação. Quando soltamos as rédeas sobre o como e o quanto de nossos sonhos, entramos em aliança com o fluxo eterno do universo. Assim como um rio não força seu curso até o mar, a criação se desenrola com mais força quando liberamos a dúvida e o controle.
Cada desejo semeado em nosso interior nasce em solo fértil, mas é a confiança que o nutre até a colheita perfeita. Ao render-se ao tempo divino, abrimos espaço para bênçãos além da imaginação humana. Em outra noite clara, Eleanor caminhou pelo jardim iluminado pela lua, encostando-se à beira de uma piscina cuja água espelhava estrelas. Apertou contra o peito um pergaminho com seus sonhos mais queridos, e com reverência o depositou na superfície serena. Ao vê-lo flutuar, sentiu um peso antigo escorrer de seus ombros. Percebeu então que confiar não é abandonar o desejo, mas exaltar sua expressão mais pura, a fé no desenrolar perfeito. O universo conhece o instante exato e o caminho ideal para cada anseio. Nossa confiança é o portal que abre essa coreografia divina. Quando libertamos nossas mãos das amarras do devo fazer assim e quero agora, permitimos que forças sutis trabalhem por nós, revelando soluções que jamais imaginaríamos. Para praticar essa entrega, encontre um lugar significativo, sob uma árvore frondosa, à beira de um riacho ou num canto especial do seu lar. Em seu diário, escreva com clareza: minha intenção é, e descreva seu desejo mais profundo. Segure o papel junto ao coração e proclame em voz firme: eu confio no perfeito desenrolar do tempo divino. Em seguida, coloque seu escrito naquele local como um símbolo tangível da sua fé. Respire fundo 3 vezes, permitindo que cada exalação dissolva qualquer resquício de apreensão. Sinta a energia sagrada pulsando em você, confirmando seu compromisso de co-criar com o cosmos. Sempre que as incertezas surgirem, retorne a esse santuário pessoal. Toque o papel ou simplesmente feche os olhos e relembre sua declaração. Assim, a cada visita, você fortalece o campo vibratório que atrai a realização dos seus sonhos, pois onde há confiança, o universo se empenha em conspirar a favor do coração que ousa acreditar. Capítulo 19. O Círculo das Chamas unidas num recanto secreto do bosque, onde carvalhos ancestrais se erguiam em silêncio, Clara encontrou um círculo de pedras entalhadas pela natureza. Ao cair da noite, percebeu outras figuras surgindo entre as árvores, cada uma com uma lanterna cuja luz oscilava como respiração viva. Sem palavras, formaram um anel de brilho suave que parecia pulsar no coração da mata. Quando todos se acomodaram sobre raízes e musgo, surgiu uma anciã envolta em mantos claros. Aquelas palavras ecoaram como um cântico antigo, recordando que a força da intenção coletiva flui como fios dourados que entrelaçam desejos individuais numa tapeçaria viva. Clara entendeu que, ao conectar-se com quem vibra na mesma frequência, seu poder se expande de forma exponencial. Cada pensamento gera ondulações no oceano do ser, mas quando diversos corações batem em harmonia, essas ondulações convergem em ondas capazes de remodelar o destino. Não se trata apenas de reunir pessoas, mas de encontrar companheiros de jornada que compreendam o idioma silencioso da alma. Em outra montanha distante, José, o oleiro solitário, percorrerá trilhas por anos, levando seus sonhos como cargas pesadas. Até que, num mosteiro encravado entre picos, sentiu algo diferente. Ali, irmãos e irmãs meditavam em uníssono, suas energias tecidas num mesmo propósito. A cada amanhecer, suas preces elevavam-se num vórtice de luz que acelerava a germinação de intenções antes estagnadas. Ele contou depois: minhas aspirações eram sementes lutando em solo árido. José descobriu que, ao somar sua chama à dos outros, tornou-se condutor de uma força muito maior do que sua vontade isolada. Você também pode acessar essa fonte de poder. Escolha hoje uma intenção que aqueça seu coração. Pode ser propósito de vida, cura, prosperidade ou amor. Segure essa ideia com carinho e procure alguém que entenda seu caminho, um amigo, um mentor ou um parente que compartilhe seus anseios espirituais. Compartilhem seu desejo em voz alta, com clareza e ternura, pedindo que segurem essa intenção em seus próprios corações por um instante.
Depois, visualizem juntos o desabrochar desse sonho no mundo visível. Imaginem a cena mais elevada possível, cores vivas, sons de vitória, abraços de celebração. Sintam como as lanternas individuais se fundem num holofote único, iluminando a trilha que levam à realização coletiva. Ao terminar, agradeça em silêncio pelo dom da conexão. Cada ser ali presente emprestou sua centelha divina para fortalecer a chama comum. Lembre-se de que, na teia da existência, nenhum fio fica solto. Ao cuidar das chamas uns dos outros, tecemos pontes de luz que sustentam não só nossos próprios desejos, mas o despertar de toda a comunidade. Carregue essa lembrança na alma e retorne a esse círculo sempre que precisar renovar sua fé no poder compartilhado. Pois, quando corações se unem em intenção pura, o universo tende a conspirar, abrindo portais que nenhuma chama solitária alcançaria. Capítulo 20. O silêncio do conhecimento no meio de um mercado fervilhante. Samuel sentiu-se engolido por um coro de vozes, pregões estridentes, rodas rangendo nas pedras irregulares, negociações teimosas que pareciam não ter fim. Buscando refúgio, entrou num templo antigo escondido entre becos. Assim que ultrapassou o umbral, o caos externo se dissipou como névoa ao vento, e uma cortina de silêncio o envolveu. Naquele espaço aquietado, uma voz interior emergiu com clareza cristalina, sussurrando verdades esquecidas há séculos. Ele compreendeu que o silêncio não era mera ausência de ruído, mas um vaso sagrado onde a inteligência universal se recolhe antes de fluir para a consciência. Ali palavras não eram necessárias, o universo falava direto à alma, entregando sabedoria sem precisar ser mediada pelo pensamento. Enquanto fechava os olhos, sentia cada preocupação dissolver-se como neve ao sol. Descobriu que no compasso gentil da respiração, surgem percepções que jamais quebrariam pela lógica incessante das ideias. As mais profundas revelações não se encontram em livros ou debates, mas no intervalo luminoso entre os pensamentos. Em terras distantes, Davi explorará desertos e afrontará ventos gelados em busca de mestres sábios e ensinamentos complexos. Certa madrugada, demasiadamente exausto, implantou-se sob um cipreste solitário e decidiu silenciar o coração. Nesse silêncio absoluto, tudo o que buscava, respostas, propósitos, sinais, veio até ele sem esforço. Seu destino sempre esteve aqui, aguardando sua escuta, ecoou em sua mente. Percebeu que as estradas tortuosas só serviram para mostrar o valor do recolhimento interior. Quando você abraça o silêncio, abre espaço para receber impulsos suaves, intuições que não gritam, mas iluminam, insights que não se anunciam, mas brilham, fugazes como estrelas cadentes. Essas mensagens surgem em forma de sensações sutis, de imagens que piscam na escuridão da mente, de certezas que brotam no coração sem serem formuladas em palavras. Para descobrir esse tesouro, reserve de 10 minutos diários em um local calmo. Sente-se confortavelmente, deixe as costas eretas mais relaxadas e permita que a respiração se aprofunde por si só. Feche os olhos e largue qualquer urgência de entender ou resolver. Simplesmente permaneça na quietude, permitindo que pensamentos fluam sem afetá-los. Observe-os passar como nuvens no céu. Concentre-se no espaço entre cada ideia, naquele instante breve em que nada acontece, pois é ali que o silêncio sagrado se ergue. Quando surgir algum lampejo de insight, um sentimento, uma imagem, uma frase interior, receba-o sem questionar, como se fosse vento que acaricia a face. Ao final da prática, abra os olhos com calma e registre em seu diário as revelações colhidas nesse retiro interior. Não julgue sua clareza nem compare sua experiência, cada sussurro conta. Com o tempo, você notará como essas sementes silenciosas florescem em ações intuitivas,
decisões mais alinhadas e um compasso de vida que reflete a sabedoria que já habita em você. O templo do mercado e o cipreste no deserto não passam de símbolos externos. O verdadeiro santuário é o espaço de silêncio dentro do seu peito, onde mora a centelha divina que sempre aguardou apenas sua disponibilidade para falar. Capítulo 21. A chama da certeza nas alturas de um templo milenar. Esculpido na face das montanhas, Elanor parou diante de uma chama eterna. A labareda tremulava sem cessar, firme contra ventos gelados que sacudiam as colunas antigas. Ao observar seu brilho profundo, ela sentiu um despertar interno. Aquela chama mostrava a essência de toda manifestação poderosa, a certeza absoluta, livre de qualquer dúvida. O universo não se comove por meros desejos ou esperanças vagas, mas pela energia inconfundível do conhecimento pleno. Quando você sustenta uma verdade no âmago do seu ser, sem espaço para questionamentos, alinha-se a força criativa que tece a realidade. Pense, você não duvida que o sol surgirá amanhã. Não precisa implorar, acreditar ou se convencer, você simplesmente sabe. É essa convicção inabalável que sustenta toda a manifestação. Em seu vilarejo, José, o olheiro, vivenciou essa lição através do barro de suas mãos. Dia após dia, ele girava em torno com a confiança de que cada peça nasceria perfeita. Não era apenas técnica, era uma certeza interna de que o barro se molda conforme sua visão. Quando decidiu fundar uma escola para jovens artesãos, manteve essa mesma firmeza. Visualizava alunos enchendo sua oficina, suas vozes cheias de entusiasmo, cada vaso ganhando vida sob dedos iniciantes. E ele não se perguntou como ou quando aquilo viria a acontecer, simplesmente sabia que ocorreria. E assim foi. Em poucos meses, apareceu um benfeitor disposto a custear o espaço, as matrículas se multiplicaram, e a comunidade floresceu. A certeza de José criou um canal energético tão claro quanto um riacho esculpido em rocha viva, a realidade fluía sem obstáculos. Seus sonhos, sustentados por uma convicção firme, tornaram-se inevitáveis, tão certos quanto o amanhecer. Você pode acender essa chama interna agora mesmo. Ao despertar, fique diante de um espelho ou da chama tranquila de uma vela. Sinta cada palavra estalar em seu peito, percorra cada sílaba com o peso da certeza. Quando repetir essas declarações diariamente, estará depositando novas pedras no caminho indestrutível, a ponte que conecta seu presente ao futuro desejado. Lembre-se, não é o se um dia que move o mundo, mas o é agora que ecoa na alma. A cada manhã, alimente essa chama interna com gratidão e convicção. Permita que ela arda intensa e constante, dissipe qualquer sombra de dúvida e ilumine o trilho pelo qual sua vida se manifestará em sua expressão mais plena. Capítulo 22. O ritmo da expectativa. Em um recanto tranquilo do jardim, Clara encontrou-se sob uma árvore em flor, contemplando os brotos que, dia após dia, desabrocharam em pétalas suaves. Ela voltava sempre ao mesmo lugar, não para apressar o processo, mas para aprender com a paciência silenciosa da natureza. Observou que as flores não se esforçam nem correm contra o tempo. Mantém, ao contrário, uma confiança serena de que sua hora chegará. Entre o desejo e a realização, existe um intervalo sagrado. Um espaço de silêncio fértil, onde a magia invisível acontece. É nessa pausa, repleta de forças sutis, que o universo prepara o terreno, alinhando energias, orquestrando encontros e criando condições perfeitas para o seu sonho florescer. Essa espera ativa não é tempo perdido, mas um laboratório de crescimento interior. Samuel, o mercador, viveu essa lição na pele. Durante semanas, lutou contra licenças atrasadas, parceiros hesitantes e recursos escassos. Cada dia parecia uma estagnação cruel, até que, sentado à beira de um lago sereno,
Assistiu a água se aquietar por completo. Foi ali que entendeu, quando todo movimento externo para o universo refina seu plano, revela novos caminhos e fortalece sua visão. A partir desse insight, ele passou a honrar cada momento de pausa como parte essencial da jornada. O mesmo vale para você. Em vez de encarar o intervalo como obstáculo, veja-o como fase vital de alinhamento. Permita-se entrar na compaixão com o seu próprio processo, fortalecendo a fé em cada respiração. Quando abandonamos a ansiedade de controlar resultados, abrimos espaço para colaborar com a força maior que guia todas as coisas. Para ancorar essa prática, reserve um instante diário de tranquilidade. Todas as manhãs, repita essa afirmação em voz baixa, sentindo a paz que nasce ao aceitar o ritmo divino. Assim, a cada dia de aparente inércia, você estará, na verdade, cultivando as raízes da manifestação, até que no tempo exato, seus desejos floresçam com abundância e vitalidade. Capítulo 23. O reflexo da excelência no silêncio profundo de uma câmara antiga, Davi encontrou um espelho esculpido em pedra viva, sua superfície irradiando um brilho suave e etéreo. Ao encará-lo, não viu apenas seu rosto cansado, mas camadas de energia ondulando ao redor de sua forma. Cada pensamento, cada emoção e toda a crença que habitava seu interior projetavam-se como padrões na realidade que se estendia além do vidro. O espelho revelou-lhe um segredo essencial: o mundo externo é um reflexo exato de sua maestria interna. Suas circunstâncias, relacionamentos e conquistas não são frutos do acaso, mas o desdobrar de seu estado emocional e mental. Quando você compreende essa conexão, detém a chave para remodelar a vida com precisão consciente. O universo não responde ao mero desejo, mas à vibração que você incorpora. Pensamentos de escassez atraem limitações, pensamentos de abundância sedimentam oportunidades. Da mesma forma, a paz interior reorganiza o caos ao seu redor, e a alegria genuína colore as interações mais simples com harmonia. Eleanor, ao percorrer seu jardim renovado, percebeu que a transformação visível das flores começara pelo cultivo de clareza e propósito dentro de si. Onde antes havia ervas daninhas de dúvidas, agora brotava um canteiro de confiança. Seus olhos, antes acostumados ao desleixo, agora encontravam beleza em cada detalhe, reflexo direto do cultivo de sua mente e de seu coração. José, o oleiro, sentou-se diante de seu torno em silêncio meditativo, sentindo a argila girar sob as palmas. Ele entendeu que não era apenas o barro que guiava suas mãos, mas a certeza de que cada peça carregava uma forma perfeita em gestação. Quando uniu essa convicção ao ato de moldar, suas criações passaram a encantar as pessoas, espelhando a maestria que ele cultivava em seu íntimo. Esse princípio do espelho oferece tanto desafio quanto oportunidade. Tudo o que você lamenta no mundo exterior aponta para uma área interna que precisa de alinhamento. Em vez de lutar contra as circunstâncias, volte seu olhar para dentro. Quais pensamentos negativos persistem? Quais crenças limitantes ainda ecoam? Prática sagrada. Escolha hoje um aspecto que deseja transformar. Pode ser prosperidade, saúde, relacionamento ou criatividade. Em seu diário, descreva seu estado atual com total honestidade, liste triunfos e pontos de tensão. Em seguida, reflita sobre como suas crenças alimentam essa realidade. Anote lado a lado, de um lado, o padrão que se repete, de outro, o pensamento que o sustenta. Por exemplo, se sente bloqueado financeiramente, escreva: "Não mereço sucesso", e avalie de onde essa ideia se originou. Reconheça também crenças positivas que já sustentam vitórias para reforçar esses alicerces. Ao conscientizar essas lentes internas, você ilumina os focos exatos onde a mudança criativa produzirá os efeitos mais profundos. Cada ajuste na consciência, seja uma nova afirmação, uma visualização ou um gesto de auto-amor, age como um pulso de energia que irradia para fora, remodelando o espelho de sua vida. Lembre-se, a maestria externa começa com o domínio interno.
Quanto mais você afina sua vibração e harmoniza seus pensamentos, mais fiel se torna o reflexo que o espelho do universo lhe oferece. Cultive, pois, a excelência de seu ser, e veja como o mundo ao seu redor se alinha, revelando a grandiosidade de sua criação. Mashir Ever Middle, Kader Middle. A chave da libertação. Samuel permaneceu diante de uma porta ancestral, entalhada com símbolos que reluziam sob a luz suave da manhã. A madeira antiga, gasta pelo tempo, parecia pulsar sob seus dedos trêmulos. Por anos, ele buscou esta entrada, convencido de que atrás dela residia o objeto de seus maiores anseios. Agora, ao tocá-la, sentiu um peso familiar, a força de suas próprias amarras sussurrando que o verdadeiro obstáculo não era o portal, mas tudo o que carregava no interior. O universo segue a lei sagrada da libertação. Aquilo a que nos apegamos forma correntes que nos impedem de avançar. Medos antigos, crenças limitantes e expectativas rígidas erguem barreiras invisíveis entre nós e nosso potencial genuíno. A porta só se escancara quando desistimos de tentar forçar sua maçaneta e, em vez disso, abrimos mão daquilo que já cumpriu sua função e agora nos retém. Imagine cada um desses apegos como gaiolas delicadas, protetoras em tempos de incerteza, mas depois de cumprirem seu papel, transformam-se em prisões. A verdadeira alquimia ocorre quando nos rendemos ao fogo interior da transmutação, oferecemos ao cosmos nossas limitações, e ele converte-as em novas possibilidades. Esse ato de desapego não é perda, mas semente para o renascimento. Clara viveu algo parecido em seu jardim. Segurava rosas ressecadas que representavam versões antigas de si, a jovem que buscava aprovação externa, medindo seu valor pelas flores que colhia para agradar outros. Numa tarde de vento leve, soltou os caulos com dedos hesitantes e observou as pétalas levadas para longe. Enquanto as últimas pétalas desapareciam, notou, nos galhos antes nus, brotos verdes despontando. Ali, entendeu, liberar o passado cria terreno fértil para um crescimento mais autêntico. Para praticar esta libertação, identifique agora algo que o segura, um medo, um rancor ou uma aspiração rígida. Sinta o peso que essa limitação gera em seu peito e, em seguida, escolha um gesto simbólico, escrever tudo em um papel, queimá-lo com cuidado, enterrá-lo sob terra úmida ou deixá-lo dissolver em água corrente. Sinta a leveza que brota no momento em que sua mão se afasta do fogo, da terra ou da água. Perceba como a porta à sua frente parece menos imponente, pois você não é mais a mesma pessoa. O vazio deixado pelo desapego é o espaço sagrado onde o novo pode emergir. Lembre-se, o universo só pode preencher aquilo que você está disposto a liberar. Ao permitir que suas algemas se transformem em asas, você descobre não apenas a passagem através da porta, mas também a chave para a liberdade duradoura, a certeza de que, ao deixar ir, você cria a força necessária para receber tudo aquilo que realmente pertence ao seu destino. Capítulo 25. O oráculo interior. No coração de uma floresta ancestral, Eleanor ajoelhou-se diante de uma piscina serena, cuja superfície escura lembrava a obsidiana polida. Durante luas, ela buscou ensinamentos com sábios e estudiosos distantes, mas ali, naquele espelho de águas quietas, descobriu que a resposta que tanto almejava sempre estava dentro de si. Enquanto contemplava seu reflexo, sentiu oscilar a imagem física, deu lugar a uma luz pura, revelando camadas de sua essência interior. Foi então que compreendeu: toda pergunta carrega em si a semente da resposta, aguardando o silêncio certo para germinar. A voz da verdade ressoa no âmago do seu coração, um oráculo interior que flui sob o véu dos pensamentos comuns, guiando você pela inteligência ilimitada do universo. Muitos viajam por terras distantes em busca de respostas, sem perceber que carregam uma bússola viva dentro do peito. Essa voz sussurra em sensações sutis, em certezas que surgem quando a mente se silencia e o coração se abre.
Ela se expressa como um impulso suave que afasta do caminho errado ou o empurra para a estrada exata a percorrer, muitas vezes sem precisar de palavras. José enfrentou a encruzilhada que mudaria tudo. Questionou-se sobre qual rumo seguir nos negócios. Em vez de consultar conselhos alheios, fechou os olhos e retornou ao seu interior. Sentiu ali, não em frases mas numa convicção firme, a escolha certa. Nem sempre lógica para os outros, mas inegável para sua alma. Seus passos então pareceram leves, portas se abriram, encontros ocorreram, e a confirmação chegou como um sussurro suave. A voz interior jamais se engana, apenas a dúvida da mente cria ruído. Para distinguir o medo da verdade, pratique este ritual, encontre um refúgio tranquilo e, se quiser, acenda uma vela para marcar o encontro sagrado com sua sabedoria interna. Respire lenta e profundamente, sentindo cada inspiração ancorar sua consciência no centro do coração. Mantenha uma única pergunta em mente, aquela que busca orientação autêntica, e permita que ela ressoe como uma nota pura em seu peito, não em sua mente. Com papel e caneta à mão, ouça a respiração desacelerar e note as palavras, imagens ou sensações que emergirem. Escreva tudo sem julgar ou editar. Deixe que o oráculo interior se revele através de suas mãos. Ao terminar, leia o que fluiu e reconheça a precisão dessa mensagem íntima. Agradeça em silêncio a sabedoria que habita em você, sabendo que poderá retornar a esse poço de clareza sempre que precisar. Assim, transforma-se o simples ato de perguntar em uma comunhão sagrada, onde a verdade já conhecida por sua alma se torna a bússola segura para guiar cada passo da sua jornada. Capítulo 26. A coroa da responsabilidade. Em uma câmara ancestral, Clara deteve-se diante de um altar rústico onde repousava uma coroa de videiras douradas, entrelaçadas como um emaranhado vivo, pontilhada por cristais cintilantes. Ao se aproximar, sentiu o metal brilhar com uma luz própria, como se reconhecesse seu chamado. Clara percebeu então que sua busca jamais fora por poder pessoal, mas por se tornar um canal de luz para guiar os outros. Cada passo em sua trajetória espiritual a transforma numa ponte viva entre o divino e quem anseia por transcendência. Assumir essa responsabilidade significa incorporar os ensinamentos em cada gesto e pensamento. Sua vida torna-se um testemunho silencioso das verdades universais. Ao manifestar compaixão, honestidade e equilíbrio, você irradia a sabedoria que carrega. A liderança espiritual não se impõe pela autoridade, mas se afirma na autenticidade. Aqueles que cruzam seu caminho não seguem você, mas encontram na sua conduta um convite a despertar a própria luz interior. Imagine ser para alguém o reflexo da chama que ainda brilha dormente em seu peito. Seu papel não é acumular discípulos, mas inspirar líderes. Cada pessoa carrega uma centelha divina, e seu exemplo rega essa semente. Davi, em sua jornada, também sustentou essa coroa invisível. Certa vez, sentado em silêncio na praça do vilarejo, compartilhou sua história de superação com um jovem comerciante. Falou das provações e das renúncias, não em discursos pomposos, mas com voz simples e olhar acolhedor. Naquele momento, o aprendiz vislumbrou seu próprio potencial de transformação. Quando oferecer sua sabedoria, faça-o com humildade e graça. Lembre-se de que você não é a origem do ensinamento, mas o canal através do qual ele corre como rio cristalino. Suas lutas, suas vitórias e seus desvelos formam trilhas que outros podem percorrer com menos tropeços. Prática sagrada, reserve um instante para revisitar suas etapas de crescimento, as pedras no caminho, as conquistas, as lições gravadas no coração. No seu diário, descreve uma forma concreta de apoiar alguém à sua volta nesta semana. Pode-se partilhar aquela meditação que revolucionou suas manhãs, oferecer um ombro amigo para ouvir uma história dolorosa, ou simplesmente mostrar, com seu exemplo, o poder da paciência e da gratidão. Escolha uma ação que reflita sua verdade atual, algo simples, porém genuíno.
Lembre-se de que até o menor gesto de orientação cria ondas de mudança na vida de quem cruza seu círculo. Ao erguer sua coroa de responsabilidade, saiba que cada ato de serviço fortalece o elo entre sua alma e a luz que deseja irradiar. Capítulo 27. A escadaria celestial. Samuel descobriu, no topo de uma montanha isolada, uma escada em espiral esculpida na rocha, seus degraus desaparecendo nas nuvens como se convidasse o céu a descer. Ao pisar no primeiro patamar, sentiu o vento acariciar o rosto, revelando vales e picos que antes não existiam em sua visão. Subiu devagar, cada lance abrindo horizontes novos, até perceber que o objetivo que imaginava alcançar era apenas mais um portal para além do qual havia ainda mais trilhas a desbravar. Dominei isso, pensou, admirado com sua própria conquista. Mas o universo, em sua sabedoria gentil, mostrou-lhe que cada verdade revelada é semente de mistérios mais profundos. Uma resposta leva a novas perguntas, uma vitória aponta a desafios ainda maiores. Assim como o cosmos se expande sem fim, nossa consciência tem potencial ilimitado de crescimento. O que parece ser o auge hoje, será apenas um ponto de partida amanhã. Clara, em outra câmara, encontrou espelhos refletindo versões passadas, presentes e futuras de si mesma. Um mostrava quem fora, outro quem se tornava agora, e vários sugeriam potenciais que ainda não experimentara. Ela entendeu que a maestria não é um destino final, mas a porta que se abre para novos caminhos. O que eu achava ser o fim, é só o começo, sussurrou para seu reflexo. Sentindo um alívio profundo, a pressão de chegar a um ponto final se dissolveu, dando lugar ao prazer de aprender eternamente. Nossa jornada espiritual segue um padrão espiral. Voltamos às lições antigas com um olhar renovado, mergulhamos em níveis mais profundos e, a cada ciclo, acrescentamos camadas de entendimento. Isso não é fardo, mas bênção, a promessa de que a vida oferece sempre novas descobertas e oportunidades de transformação. Prática sagrada, encontre um momento de silêncio para refletir que novo horizonte está chamando você agora. Ouça o puxão suave em sua alma, a curiosidade que não sossega, o desejo de ir além. No seu diário, escreva sobre a área que quer explorar de forma mais intensa, seja um ensinamento já familiar que pede uma compreensão mais profunda, ou um aspecto inédito do seu caminho. Em seguida, crie uma declaração simples de intenção que honre esse impulso, começando com "eu me abro para", por exemplo, "eu me abro para integrar a confiança na minha voz interior", ou "eu me abro para aprofundar minha conexão com o sagrado na natureza". Leia sua declaração em voz alta todos os dias, talvez ao amanhecer ou antes de dormir, visualizando-se cruzando o limiar para essa nova etapa. Sinta cada palavra como chave que destranca portas secretas em sua consciência. Ao repetir esse compromisso, você fortalece o fluxo que guia seu desenvolvimento, garantindo que cada degrau subido seja um passo firme rumo à verdade maior que sempre aguardou ser descoberta. Capítulo 28. O dom da graça no meio da algazarra do mercado. Samuel procurava incansavelmente por uma erva rara, única cura para a febre que consumia sua mãe. Durante dias, bateu de porta em porta, feirantes, curandeiros, viajantes de terras distantes, mas nada encontrou, e seu coração afundava em desânimo. Exausto, sentou-se sob os galhos retorcidos de uma velha oliveira, fechou os olhos e, pela primeira vez, abriu mão de controlar o resultado, entregando sua aflição ao cosmos. Nesse instante de rendição, surgiu uma figura veste de mantos coloridos, com um sorriso suave e um cantil pendurado ao ombro. Sem cerimônia, ela ofereceu-lhe a erva buscada. Era exatamente aquela que seu coração desejava. Naquele gesto, Samuel percebeu que a graça não se conquista pelo suor inquieto, mas flui abundantemente no contato profundo com a verdade universal. A verdadeira graça não exige provas de valor nem provas de esforço. Pede apenas que você confie no tempo divino.
Quando soltamos expectativas rígidas de como e quando as coisas devem acontecer, abrimos espaço para milagres sutis surgirem por caminhos surpreendentes. A verdadeira graça não exige provas de valor nem provas de esforço. Pede apenas que você confie no tempo divino. É um convite a viver na fé ativa, não no desamparo, mas na certeza de que cada desejo encontra seu caminho mesmo nos momentos de aparente inércia. Em um vale distante, Eleanor alimentava o sonho de estudar sob a tutela de um mestre renomado. Escreveu cartas que caíram no esquecimento e planejou viagens que jamais partiram do papel. Certa manhã, enquanto regava as flores do jardim, deixou o desejo de lado pelo simples prazer de cuidar da terra. Foi então que um viajante bateu à sua porta, aluno do próprio mestre, guiado pela mesma intuição que pulsava em seu peito. Trazia uma mensagem: uma vaga se abrirá em sua escola. Tais encontros mostram que a graça espera pacientemente pelo momento certo de se revelar. Muitas vezes, as bênçãos chegam por canais improváveis, quando menos se espera, por pessoas que surgem no instante preciso. Confie que a providência universal orquestra cada passo, mesmo quando seus sentidos não percebem o compasso da sinfonia divina. Prática sagrada. Encontre um lugar tranquilo, sente-se com seu diário e reflita sobre as bênçãos que ainda não vê com clareza, mas intui estarem a caminho. Escreva uma carta de gratidão antecipada, começando com: eu dou graças pelas bênçãos que agora se revelam em minha vida. Descreva cada presente inesperado como se já o tivesse recebido: o alívio da cura, o convite sonhado, a alegria que ainda virá. Encha o papel com a emoção pura da gratidão, sentindo-a pulsar em cada palavra. Guarde essa carta em um local visível, na mesa de cabeceira, sob a almofada ou junto ao altar pessoal. Leia-a diariamente, permitindo que essas palavras cultivem em você uma confiança mais profunda no timing perfeito do universo. A cada leitura, seu campo energético se alinha à frequência da abundância, fortalecendo a ponte entre sua fé e as bênçãos que jazem ocultas, prontas para brotar. Lembre-se, a gratidão não é apenas agradecimento pelo que já ocorreu, mas o gesto que convida a graça a entrar em sua vida. Ao manter esse espaço de receptividade, você descobre que a verdadeira magia acontece quando se aprende a receber, tão importante quanto saber dar. Capítulo 29. A unificação eterna. Clara sentou-se no centro do bosque sagrado, envolta pelo cintilar distante das estrelas. Seu coração batia em compasso com o silêncio da noite, e ao erguer o olhar, percebeu algo inacreditável: os contornos entre seu ser e o firmamento começaram a se dissolver. Num instante atemporal, compreendeu que não era uma espectadora do cosmos, mas parte viva da mesma essência divina que pulsava por toda a criação. A separação que aprendera a ver como real evaporou, revelando uma verdade tão simples quanto revolucionária: ela sempre foi a totalidade manifestando-se em forma única. Não buscava algo fora de si, buscava recordar aquilo que sua alma eternamente sabia. Cada inspiração era o universo respirando através de seu corpo, cada batida, o pulso cósmico que ecoava em cada partícula de vida. Naquele encontro íntimo com o mistério, percebeu que a manifestação não é conquista de algo externo, mas expressão natural de sua própria natureza divina. Você não atrai realidades de fora, você desperta a infinita realidade que já reside em seu íntimo. Essa compreensão transfigura tudo: relacionamentos, trabalho, o simples ato de existir torna-se um templo onde a sacralidade se revela a cada gesto. Em outra paisagem, Samuel contemplava seu reflexo num espelho antigo. De pronto, o vidro se fundiu em luz pura, expandindo-se além de sua forma até fundir-se num oceano sem fronteiras. Ali viu seu corpo, seus pensamentos, seus desejos eram ondas de consciência infinita. Não buscava adquirir algo novo, buscava reconhecer o tesouro que sempre habitou em seu ser. Essa revelação espera por você, adormecida sob as camadas da ilusão. A noção de separação é somente um sonho transitório, do qual agora desperta.
Tal como as ondas retornam ao oceano, você nunca esteve separado da fonte inexaurível de vida. Ao abraçar essa verdade, acessa o poder pleno de sua divindade latente. Percebe-se simultaneamente sonhador e sonho, artífice e obra, microcosmo e macrocosmo, prática sagrada. Busque um espaço tranquilo, sente-se confortavelmente e feche os olhos. Ao abraçar essa verdade, acessa o poder pleno de sua divindade latente. Percebe-se simultaneamente sonhador e sonho, artífice e obra, microcosmo e macrocosmo, prática sagrada. Busque um espaço tranquilo, sente-se confortavelmente e feche os olhos. Respire de forma consciente, sentindo cada sopro transbordar o ritmo da existência em você. Visualize-se envolto em luz radiante, sem limites, expandindo-se até fundir-se com a luminosidade que permeia toda a criação. Sinta seus contornos se dissolverem na unidade infinita, entregando-se a esse estado de plenitude. Permaneça nessa consciência unificada por alguns minutos, deixando que cada célula do seu ser memorize a memória eterna de sua verdadeira essência. Quando tocar novamente o mundo dos sentidos, carregará consigo a certeza de que a revelação final não é um ponto de chegada, mas a lembrança contínua de quem você sempre foi, a própria divindade em carne, luz e sonho. Capítulo 30. O guardião do segredo no coração de uma floresta ancestral. Davi chegou a um altar de pedra coberto por musgo e símbolos antigos. Suas mãos traçaram com reverência os entalhes sagrados, e ao toque, sentiu um pulsar de vida percorrer seu corpo, como se aquele conhecimento fosse tão natural quanto a própria respiração. Percebeu então que o segredo final não era uma fórmula esquecida, mas uma verdade viva entrelaçada ao tecido de sua essência. Cada gesto que o levava mais fundo em si mesmo o alinhava com a sabedoria universal. Não bastava possuir essa chama interior, era preciso tornar-se ela, deixando que sua presença irradiasse em cada escolha, em cada olhar, em cada instante. Guardar o segredo significava viver em plena consciência de sua natureza divina. Emodareto que tren, Isabou vitreto que treto 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 que treto. Cada interação se tornava a oportunidade de demonstrar o poder contido na autenticidade. Cada palavra, uma semente de transformação, cada silêncio, um portal para a luz latente em todos os corações. Cada interação se tornava a oportunidade de demonstrar o poder contido na autenticidade. Cada palavra, uma semente de transformação, cada silêncio, um portal para a luz latente em todos os corações. Liderar pelo exemplo silencioso, como uma vela que não precisa proclamar sua chama, mas ilumina todo o ambiente. Em um retiro no alto das montanhas, Eleanor sentou-se ao amanhecer, envolta pela névoa dourada. Buscou respostas em bibliotecas repletas e em mestres distantes, mas só despertou para a realidade quando seu olhar se voltou para dentro. Viu o mundo não como algo separado de si, mas como reflexo da sabedoria que guardava em seu peito. Cada pessoa que cruzava seu caminho era espelho de uma faceta do infinito. Cada desafio convite a expressar a divindade interior. O segredo vive através de você, fluindo como um rio perene por todas as veias do seu ser. Não é preciso proclamá-lo em discursos, sua vida em cada respiração já o ensina. Aqueles preparados para ouvir perceberão a luz que irradia de sua presença, lembrando-se como mariposas atraídas pela chama da verdade esquecida que arde em seus próprios corações. Prática sagrada em um espaço tranquilo, sente-se com papel em branco diante de si. Em seguida, deixe que as palavras fluam naturalmente, declarando seu compromisso de viver essa verdade e compartilhá-la pelo exemplo. Ao terminar, leia seu compromisso em voz alta 3 vezes, sentindo cada sílaba ressoar em seu corpo. Guarde-o num lugar visível, sua mesa, seu altar, sua mente, como lembrete diário de seu papel sagrado, guardião e farol da sabedoria eterna.
Ao fechar estas páginas, saiba que não recebeu apenas ensinamentos, mas renasceu para a verdade que sempre habitou em você. O segredo agora corre em suas veias e molda a realidade a cada momento. Sua jornada é uma espiral infinita de descobertas. Não há fim, apenas novos começos. Viva plenamente esse legado, crie com intenção, sirva com amor e seja, em cada passo, o reflexo vivo da luz que desperta nos corações prontos para lembrar quem realmente são.